Vem cá, por que o tio não estava ajudando na hora da confusão? Até parece que ele é bobo. Ele foi o primeiro a sair correndo e se esconder embaixo da cama. Mas ele não cabe embaixo da cama. Com medo, ele passa até embaixo da porta. Tá, tudo bem que ele ficou com o bumbum todo de fora. Peraí que chegou mensagem do Rodrigo. Vocês estão aonde? Já estão chegando? Tá enchendo de ouvinte aqui. Acho que o pessoal não entendeu muito bem que não dá pra fazer carinho no coiso. Gente, que povo doido. Nem depois do ouvinte perder o dedinho. E vocês fizeram o que com o coiso hoje? Colocar o tio pra vigiar que não foi. E eu achando que ele ia virar um cachorro corajoso. Que decepção. Mas Titi é corajoso. Ele só não é besta. O pessoal tá chegando aqui fazendo sinal, procurando coisa, com aquela cara de quem quer amassar bicho fofo. O pessoal não tem noção do perigo, não. E a gente deixou o coiso trancado até segunda ordem e sem sobremesa. Tá, a gente já tá chegando. Já, já. Olha isso, vai abrir. Abriu. E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar, eu sou o Rodrigo Hipólito e é bem provável que eu seja o host desse podcast. Se você caiu aqui de surpresa e estranhou um pouco o formato do Não Pode Tocar, dá uma voltinha nos episódios anteriores que vai ficar menos estranho. Como a gente tem usado esses nossos primeiros episódios para experimentar formatos, edições, por enquanto a gente não pensou em fazer mesa redonda ou programas ao vivo. Não que a gente não queira episódios assim, e também não acho que o formato mesa redonda esteja batido em podcasts, até porque essa mídia é bem recente e ainda está passando por transformações, precisa ganhar mais público e variedade de vozes e conteúdos. Esses, aliás, são pontos em que toca a campanha O Podcast é Delas 2018, que promove a presença participativa de mulheres na podosfera. Esse é o segundo ano da campanha, que começou com a iniciativa da Domênica Mendes, do Perdidos na Estante, do Baço do Covil de Livros, e tem ganhado cada vez mais força. Se você quiser saber em que pé anda a campanha, acesse o podcastedelas.com.br e siga o @podcastedelas no Twitter. Quanto mais força tiverem ideias como essa, mais fácil será para podcasts já nascerem com vozes de mulheres. Então, para a gente seguir para a pauta, essa é a voz da Alana de Oliveira. De novo tem que falar oi? Todo episódio agora é isso? Sou péssima com essas coisas. Oi, gente. Como vocês estão? Aqui do meu lado, Fabiana Pedroni. Olá, chapôs. Bora conversar porque tem muita coisa acontecendo no mundo. Aqui é Fabiana Pedroni e, do meu lado, André Martins. Fala aí, pessoal. Aqui é André Martins e... Calma aí, tio. E era minha vez. Tem razão, Titi. Essas últimas 2 semanas foram bem difíceis e muita gente ainda está bastante baqueada. Outras pessoas ainda estão acordando e outras talvez continuem a negar a realidade por um bom tempo. É por isso que eu concordo com o Ivan Mizanzuki lá do Anticast quando ele diz que, agora,
se você é produtor ou produtora de conteúdo, você precisa tocar em alguns assuntos. A partir do atentado político que levou a vida da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no dia 14 de março, a situação política do Brasil, que ainda não era nítida para muitos, se tornou difícil de ser ignorada ou negada, mesmo que muitos ainda o façam. Marielle não foi a primeira figura pública de oposição assassinada nos últimos anos. Há uma escalada dos assassinatos de ativistas de diversas áreas nos últimos 2 anos e meio. Pelo relatório anual de 2017 sobre ativistas de direitos humanos em risco, feito pela Frontline Defenders, Brasil e Colômbia estavam nos primeiros lugares do ranking latino-americano de assassinatos políticos. Mas, enquanto o caso colombiano diz mais respeito a questões ligadas ao processo que culminou no desarmamento das Farc, no Brasil encontramos uma maior e mais complexa participação das forças do Estado. A maioria dos ativistas assassinados nos últimos 2 anos no Brasil militavam pelos direitos dos povos indígenas, pelo direito à terra, por questões ambientais, quilombolas, famílias ribeirinhas e moradia. Essas pessoas lutavam contra o roubo de terras, contra o extermínio dos povos indígenas, contra a exploração ilegal dos recursos naturais, contra a perda de direitos básicos. Isso significa que eles lutavam contra grandes latifundiários, contra grandes empreiteiras, contra a indústria do agrotóxico e farmacêutica, contra a bancada do boi, contra a bancada ruralista, contra as milícias e assassinos contratados e financiados por tais empresas e organizações políticas. Essas pessoas foram assassinadas no campo, no interior do país. E é por isso que você talvez não tenha percebido que há uma densa perseguição política no Brasil. E é também por isso que os assassinatos de Marielle e Anderson possuem tanto peso. A confiança na estrutura que promove crimes de mando no interior do país está ligada à distância midiática entre essas regiões e as grandes metrópoles de comunicação acelerada e privilegiadas pela mídia. Quando essa confiança chega a locais mediatizados e constantemente vigiados, como São Paulo e Rio de Janeiro, o mínimo que se espera da população é medo, choque e revolta. Marielle, assim como muitos ativistas do cenário urbano, lutam por moradia, pelos direitos de trabalhadores, pela vida dos policiais, pelos direitos das mulheres, direitos LGBTQ+, direitos de negros e negras, pela liberdade religiosa, pelo direito à vida, pelos direitos humanos. O assassinato de Marielle escancara uma faceta pouco comentada dessa perseguição política. Além dos amplos números de mortes ligadas a questões da terra, típicas de estados com políticas liberais agressivas e grande população campesina, aumentam também as mortes de defensores de políticas progressistas com relação a diversas minorias. Essa espécie de perseguição reflete a crescente onda ultraconservadora que se alastra pelo Brasil. Além do significado de um assassinato político que já afeta mais extensa e diretamente toda a sociedade, o caso Marielle apresenta características ainda mais preocupantes, pois se tratava de uma figura pública em ascensão, representante de causas progressistas e crítica direta da intervenção militar no Rio de Janeiro e do militarismo agressivo, dito pacificador, que desrespeita a vida de policiais e demais cidadãos. Nós não vamos fazer um podcast em homenagem a Marielle ou ao Anderson. Na descrição deste episódio você pode encontrar algumas indicações de programas que fizeram muito bem esse trabalho. A crônica, que eu lerei a seguir, seria um número saltado nos episódios, pois era um texto que eu não havia retomado desde que comecei a escrevê-lo em 2014. A partir dos acontecimentos das últimas semanas, foi inevitável retomar essa escrita. Eu passo então para a leitura e depois vocês escutam os comentários e indicações. Porta sem Aldrava 3, 16 de março de 2018. Quando você está com muito medo, quando só enxerga desespero, lhe são oferecidas soluções fáceis. Essas soluções retiram sua autoridade sobre sua própria vida e, de início,
Você se sente confortável por não precisar fazer o esforço de tomar decisões. No começo, pode parecer que tudo o que você precisa pode ser decidido por outra pessoa e que sua obediência é igual ao seu conforto. Mas isso não será o suficiente. Você pode acreditar que precisa apenas de ordem, segurança, comida, casa, água, limpeza, trabalho, mas isso não é o suficiente. Em algum momento você sairá da infância. Nesse momento você pode perceber que não gosta tanto de Coca-Cola, sanduíche e frango frito, ou não vê muito sentido em ir àquela igreja toda semana, ou que gostaria de ficar na rua até de madrugada, ou queria ter livros diferentes em casa. Você pode perceber que discorda do que seus pais dizem sobre gays, sobre cinema, sobre saúde, sobre religião, sobre o meio ambiente, sobre educação, sobre negros, sobre ciência, sobre imigrantes, sobre a vida, sobre a morte. Mas o que há de errado? Você continua a ter casa, comida, roupas limpas, segurança. O que há de errado? Economicamente está tudo tão bem. Você terminou seu ensino básico, entrou para a faculdade e seu pai tem dinheiro de sobra para pagar as mensalidades. Em 2 anos você vai se formar na mesma área que seus irmãos, que é uma área necessária para todos. Você terá emprego, mais dinheiro. Você pode comprar o que quiser, mas você não pode comprar o que quiser. Você sai de casa, aluga seu próprio apartamento, compra sua comida, paga suas contas, tem teto, limpeza, segurança. Você pode pagar por tudo. A economia está ótima. Mas o que há de errado? Aos poucos você deixa de ir àquela igreja dos seus pais. Não porque você planejou, mas porque nunca realmente fez questão de ir. Você fica um pouco mais só, pois todas as pessoas que você conhecia eram de casa ou da igreja. Tudo bem, você tem colegas de trabalho agora. Você começa a frequentar outra igreja, menor e menos formal. Só que todos eles parecem assustados e conversam entre si sem contar nada sobre a própria vida. Você acha isso estranho. Agora você faz suas compras e decidiu mudar o cardápio. Mas como você não tinha reparado antes? No supermercado, só existem as coisas que seus pais sempre traziam para casa. Você pode comprar o que quiser, mas todas as coisas são iguais e você não quer nenhuma delas. Você não pode comprar nada. Essa mesma cena acontece quando você decide mudar o que veste, assistir outros filmes, encontrar músicas novas. Você nem sabe por onde procurar por coisas novas. No domingo, você sai para almoçar fora, quando pode decidir entre variedade de sucos ou variedade de refrigerantes. Você decide tomar água e terminar logo de comer para poder caminhar pelo parque. A cidade é tão limpa. A cada esquina você tem um Starbucks, uma farmácia, um McDonald's, um Subway e uma feira de food trucks. A cada esquina isso se repete, até que você chega no parque, paga sua entrada e se senta num banco no meio da grama verdinha. Você observa uma marcha de escoteiros e escuta um coral que canta hinos. E o que era apenas tédio começa a se tornar angústia. Você vê ao fundo uma agitação. Alguns policiais aparecem e imobilizam uma moça que usa roupas pretas meio sujas. Antes de eles terminarem de jogar a moça na viatura, a equipe de limpeza do parque já repinta o muro sobre o qual ela havia escrito algo com spray de tinta. Isso foi rápido o suficiente para você não perceber a chegada do senhor que se sentou do seu lado. Você se assusta ao ouvir as mesmas palavras que sempre ouviu em casa, na igreja, na escola, no YouTube. Tinham que matar logo esse bando de vagabundo drogado que fica sujando a cidade. Você não entendeu de imediato.
Você precisou pensar por muito tempo para compreender o que lhe incomodou. A cidade está limpa, mas isso te deixa triste. Por quê? A economia está ótima. Você pode comprar o que quiser, mas o que você quer comprar? Se todas as pessoas do mundo dizem para matar aquela moça, então, de onde ela veio e por que ela fez aquilo? Cidades padronizadas são vendáveis. Cidades com culturas muito variadas, não. Um projeto como Cidade Limpa está diretamente vinculado à morte de culturas de gueto, assim como transformar favelas em parques temáticos para turistas estrangeiros consumirem o exótico, ou o sonho asséptico do Porto Maravilha das Olimpíadas do Rio. Empresas multinacionais não abrem franquias se precisarem repensar sua estrutura, métodos de produção e de venda. Tornar a cidade um produto padronizado facilita sua privatização. Esse é um dos grandes riscos de um crescimento econômico posto em marcha por uma elite preconceituosa, tacanha, obsoleta e conservadora. Uma cidade com emprego, mas na qual as pessoas não podem se expressar livremente ou que não possuam direito a consumir algo além do que as grandes empresas produzem, não representa uma sociedade bem desenvolvida. Separar economia de cultura e imaginar que ter emprego e dinheiro soluciona todos os problemas de sociedades complexas é um pensamento que faz parte do mesmo grupo que a eugenia, o apartheid, a colonização, o escravismo. Um planejamento que visa colocar a economia nos eixos, mas que não possui equivalências afirmativas para sociologia, ciências políticas, antropologia, história, arte, ciências exatas e tecnológicas, engenharias e demais campos do pensamento ativo, somente pode gerar uma colônia rica de recursos financeiros, mas sem humanidade. Quando governos começam a ditar estruturas econômicas, culturais, éticas e morais que devem ser seguidas por décadas, seu direito de tomar decisões desaparece. Depois de alguns anos ou meses, você terá dificuldades de perceber que quer algo diferente, pois não conhece nada diferente do que lhe é dado e anunciado. O modo como a mídia se comporta para permitir que isso aconteça pode ser pouco nítido, mas sem esse papel, você não ficaria com medo suficiente para desistir dos seus direitos e não estaria fechado num mundo de informações controladas para não querer sua liberdade de volta. Todos os jornais fazem uso de sua preguiça de se informar. A diferença entre propaganda e notícia nunca foi muito grande, mas a propaganda cria desejos através da facilidade de interpretação de mensagens simples, enquanto a notícia precisa do seu compromisso e do seu esforço para interpretar mensagens complexas. As mídias sociais e os jornais fazem propaganda de mensagens simples para te vender decisões sobre informações complexas. Qualquer mensagem que exija muito do seu tempo e esforço para compreender o que está dito passa por um filtro infantil antes de você aceitar gastar esse tempo e esse esforço. O filtro do seu preconceito. Caso a mensagem inicial discorde de suas opiniões formadas, você dificilmente fará esse esforço. Aos poucos, você passa a somente aceitar mensagens que confirmem seu ponto de vista e a se comunicar apenas com pessoas que concordem com você. Popularmente, está formada sua bolha. A partir desse ponto, você não apenas recusa informações que lhe contradizem, mas deseja fortemente mais propaganda das ideias com as quais você concorda. Concordar, no entanto, é um termo forte. Você talvez tenha medo de pensar diferente. Em algumas ocasiões você se arriscou a mudar de ideia, mas logo você percebeu que isso significava ser atacado pela sua bolha e você não teria como se defender. Sem ter para onde fugir ou como pedir ajuda, você se cala e continua a concordar, não com as ideias, mas com as pessoas.
O mesmo talvez aconteça com elas, e nesse momento, todos fazem propaganda de ideias sobre as quais nunca pensaram e das quais muitas vezes discordam. Se a sua bolha for a de colegas de classe, colegas de trabalho, colegas de academia, influenciadores digitais, web celebridades e colegas de igreja, você é apenas uma pequena parcela de um processo maior de cerceamento de liberdades e apagamento do pensamento crítico. Quando essa espécie de visão de mundo, própria da propaganda e não da interpretação, atinge o poder estatal, nós encontramos propostas de mudanças profundas da sociedade, propagandeadas por slogans rasos e confortáveis, como a melhora da economia. Congelamento de gastos, reforma do ensino público para formar funcionários, retirada de direito dos trabalhadores, proibição de formas de expressão, homogeneização do consumo, leis baseadas na defesa de uma moral, privatização das funções do Estado, intervenção militar. Decisões como essas são tomadas em momentos nos quais a maior parcela dos indivíduos que detém o poder possui pouca responsabilidade. Sempre há indivíduos com pouca responsabilidade sobre seus atos no governo. Por vezes, essa quantidade é pequena frente aos sujeitos responsáveis, mas, por vezes, é maior. Indivíduos irresponsáveis, com muito poder e aliados a outros indivíduos irresponsáveis, não estão abertos à argumentação. Você não deve tolerar aqueles que trabalham para te agredir, te humilhar, te escravizar e te destruir. A única maneira rápida de deter a dominação dos indivíduos irresponsáveis é a violência, ainda que não física. Nos tempos atuais, a violência gerida por mecanismos de comunicação em prol da redução dos poderes dos irresponsáveis talvez seja o campo de batalha mais eficiente quanto aos regimes ditatoriais em processo de consolidação. Nesse sentido, a cultura hacker é uma arma pouco pensada pelos pacifistas e humanistas conscientes de suas responsabilidades. Como este texto já está muito extenso, deixemos o hacktivismo para um momento seguinte. Por enquanto, embora a mensagem não seja tão simples, sim, devemos tomar os meios de comunicação como parte daquilo que, um dia, pode ser o retorno dos direitos e das liberdades. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Offred. I had another name. Ladies, I have to let you go. It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise? Run, run, run! No, please don't take her. No! O que há de mais difícil no texto de hoje, que, na verdade, como disse Rodrigo, começou em 2014, é perceber como criamos fugas para não falar de assuntos que são urgentes, que são complexos. Vou lavar roupa, depois eu penso sobre o assunto. Vou no supermercado, depois eu vejo isso. Vou visitar minha avó, tem tempo que não a vejo, depois eu penso sobre... E esse sobre, ele chega a ficar tão distante, tão anônimo, que supostamente torna-se possível ignorar e deixar para depois. Mas por que isso acontece? Por que estamos tão cansados? Sejamos muito sinceros, já que não precisamos responder publicamente a este seguinte questionamento. Se você pudesse, sem nenhuma consequência, sem nenhuma punição social, moral ou financeira, escolher o que faria hoje, o dia todo, o que você faria? É difícil decidir verbalmente. Existem muitas opções, coisas que nunca fazemos porque dizemos não ter tempo, não ter dinheiro,
mas você poderia fazer o que quisesse. Mas na hora de pensar, de fazer uma escolha, de optar por algo, de manifestar-se, o corpo ele parece ficar pesado e te chamar para dormir o dia todo. Ele quer aparentemente desligar-se. Isso soa muito familiar, não é mesmo? Por que isso acontece? Bom, não sei, vamos pensar um pouco juntos e fazer uma listinha? Adoro listinhas. Bom, no topo da lista eu coloco uma tendência, um quase estilo de vida que tem deixado muita gente parada. O imediatismo. Você quer tudo de imediato, agora, como se o rendimento, se o resultado, ele surgisse imediatamente. Isso faz com que uma pessoa imediatista, ela geralmente também seja impulsiva. A impulsividade ela poderia ser pensada como algo positivo, daquele sujeito que se arrisca, que... Não, comparem com impulsividade consumista. Claro que você precisa muito de um aparelho que faz queijo, iogurte, ainda rala verdura, grelha peixe com apenas 25 peças em um corpinho de 30 centímetros de puro plástico e metal. Em um só aparelho. Mesmo que você seja vegetariano e alérgico à lactose e que não vai existir essa maravilha de invenção humana, tecnológica e imediata de prazer. Afinal, você está comprando por um aplicativo de promoções pela metade do preço e logo chegará na sua casa, se o correio permitir. E tudo isso sem sair do sofá. Olha que incrível! Para que eu vou ler um texto chato? Para que eu vou sair de casa para uma manifestação pública contra a morte de alguém, se essa pessoa já morreu? Para que me movimentar se tudo pode estar ao meu alcance pela internet? Para que tantas desculpas? Isso nos leva ao ponto 2 da lista, ativismo de sofá. A internet é uma coisa linda demais, né? Linda, ela reúne pessoas em prol de um assunto, vincula conteúdo, dá maior liberdade de expressão, pode ser usada de diversas formas, mas até que ponto sabemos lidar com tudo isso sem passarmos antes por um processo de alfabetização digital? Ah, mas eu sou alfabetizado. Será mesmo? A inclusão digital ela aconteceu de um modo tão acelerado que ela deveria vir junto uma formação atenta ao seu uso, né? Mas isso não se trata de imediatismo. Tudo é tão intuitivo. Eu já sei usar, só preciso saber onde liga. Aquela história de pensamento reflexivo e consciente que é besteira. Você só precisa tirar fotos legais e saber falar, né? Em poucas palavras. O slacktivismo, ele é um termo surgido lá na metade da década de 1990 e ele assumiu uma conotação pejorativa, o que acontece com todo mau uso de uma ferramenta, né? Que poderia ser positiva. Trata-se de um ativismo preguiçoso, aquele que faz uma amostragem pública de engajamento porque isso está na moda, para aliviar culpa social, para mostrar que é participativo de uma grande sociedade, mas que na real não gera nenhuma efetividade, nada, nem uma cosquinha preguiçosa no problema social a que se critica. Apenas aqueles que são do seu círculo social e que já compartilham ou têm familiaridade dos seus pontos de vista é que terão acesso ao seu engajamento. Então, qual a ação? O ativismo de sofá, ele mostra, assim, que pode existir uma ideia de vontade, de querer social e de formação rápida e gigantesca de grupos envolvidos numa mesma causa. Tudo facilitado pela internet. Contudo, sem a alfabetização digital, corre-se o risco de formar grupos em prol de algo que ou não existe ou que não é trabalhado como uma solução ou como um apontamento crítico. Como se o tempo todo estivéssemos estampando em nós mesmos uma aparência, uma construção de um ser social aparente, mas que não age. Na pesquisa para pauta, eu descobri um livro que precisava compartilhar com vocês. Claro, como soube dele agora, eu não li ainda, mas eu acho importante mostrar que para conversarmos sobre algo, não há imediatismo, né, que resolva. Bom, o livro é de 2011, ele chama-se A Ilusão de Rede, o lado negro da liberdade na internet. É de um pesquisador da Bielorrússia que mora nos Estados Unidos, o Evgeny Morozov. O livro está em inglês e tem parte dele disponível no Google Books. Bom, pelo que entendi nesse livro, o Morozov faz um papel importante de criticar e mostrar as possibilidades mais sombrias do controle e do terrorismo de Estado que são possibilitados pela internet. Ele vai falar sobre, por exemplo,
Internet, né, a manipulação da internet, questões de deliberação autoritária e várias outras questões que tornam mais claras com que tipo de ferramenta lidamos. Ah, mas tudo isso está tão distante, Fabiana. Pelo contrário, está dentro da sua casa. Ao falar do ativismo de sofá, ele toma como exemplo várias experiências, como uma feita em 2009 por um psicólogo dinamarquês, que criou um perfil fake no Facebook e publicou uma notícia que dizia que as autoridades de Copenhague haviam demolido uma fonte histórica da cidade. Bom, no primeiro dia já tinham 125 pessoas juntas na página em prol da fonte. O grupo ele cresceu muito rápido, alcançou 27.500 membros. Por um lado, podemos pensar que a reunião de pessoas em prol de algo é um ponto positivo, mas há um esvaziamento da ação, né, revelado pela informação falsa, por um ativismo superficial e despreocupado, quase mais propagandístico que preocupado socialmente. Morozov ele vai trabalhar com o perigo de se criar uma ilusão de rede baseada em uma cyberutopia, como se a internet fosse inerentemente emancipatória, quase como uma crença de que se apareceu na internet, se alastrou por vários cantos, isso será por si uma solução, como se a exposição abrangente de um fato acarretasse uma consequência de mudança no mundo. E daí entramos um ciclo de exposição contínua, sem aprofundamento. É necessário tornar-se ciente de que espalhar uma notícia não é o mesmo que debater sobre ela, nem o mesmo que ter uma ciência mínima de um problema que exige mudanças e soluções. Logo, não basta sermos alfabetizados digitalmente, precisamos ser capazes de interpretar mensagens completas para não sermos pegos pela ampla disseminação de pensamentos extremistas, nacionalistas, e mesmo para que a gente não se torne, sem perceber, um agente de repressão, porque isso pode acontecer. E é muito mais comum do que se imagina. O Estado vinculado à grande mídia, assim como instituições oportunistas e grandes corporações, elas vão se aproveitar da falta de capacidade interpretativa e fazer acreditar, por exemplo, que Marielle apoiava o tráfico, ou que vão estampar nas notas de 50 o rosto do Pablo Vittar, ou que nazismo é de esquerda, ou que vacina faz mal, ou que ditadura não existiu, o holocausto não existiu, ou que as pessoas estarão seguras se estiverem armadas, ou que matar todas as pessoas da favela vai acabar com a violência, e por aí vai, a lista é enorme. E daí a gente vai para um terceiro ponto da lista, dessa nossa lista que começou ali relembrando imediativismo e ao mesmo tempo, né, impulsividade, um ativismo que a gente chama, né, às vezes de ativismo de sofá, mas é aquele ativismo que ele é só aparente. E aí a gente vai para esse terceiro ponto da lista e último, por falta também de tempo, e que para mim tem se mostrado o grande caos da atualidade, que eu falo da procrastinação. É uma palavra razoavelmente difícil, principalmente para quem tem dificuldades com R's, como eu, mas essa linda tem entrado cada vez mais no nosso vocabulário corrente. Até Hesíodo já falava disso, do deixar para amanhã, lá no século 8 a.C. De lá, ou antes de lá para cá, muita coisa mudou quanto ao entendimento do termo. Uma tentativa de definição curta que eu gostei bastante foi: procrastinação é a lacuna entre a intenção e a ação. Puta merda! E aí nesse meio todo joga nosso imediatismo, impulsividade, divulgação sem envolvimento, baixa tolerância à frustração, formação de planos mirabolantes que nunca serão colocados em prática, porque exigem tempo e não sabemos administrar esse tempo, nem etapas de um processo, afinal tudo tem que ser para agora. Então como não ficar doente diante disso tudo? Tem um artigo curtinho, mas muito esclarecedor, no site da Associação para a Ciência Psicológica, que eu vou deixar na descrição, que fala um pouco sobre como a procrastinação ela se tornou uma falha complicada na nossa autorregulação comportamental. Quer dizer, você deixa de fazer algo, adia uma ação e não consegue aprender com as consequências desse adiamento, porque as estratégias que se assumem para o adiamento são muito variadas e divertidas para o procrastinador. Trata-se de um comportamento autodestrutivo. Nesse curto artigo, titulado Por que esperar? A ciência por trás da procrastinação, de Eric Jaffe,
Há várias referências interessantes sobre o próprio histórico de estudo da procrastinação e como é difícil lidar com esse novo estilo de vida viciante. Um dos pesquisadores dessa associação, por exemplo, vai dizer que a procrastinação nada tem a ver com a gestão de tempo. Ele diz assim, o Joseph Ferrari: dizer ao procrastinador crônico para simplesmente fazer, just do it, seria como dizer a uma pessoa clinicamente deprimida, se anime. Olha que coisa interessante. Temos uma variação muito grande de graus de procrastinação, mas chega-se a um ponto em que é necessário tratamento, uma dedicação prolongada ao problema. Achar que a procrastinação é bobagem, que ela está aí mesmo, não mata ninguém, ou que ela pode até ser algo positivo, que quer dizer que você lida muito bem com pressão e que consegue fazer as coisas de última hora, é ignorar um problema muito grave. Pode-se evitar esse estresse por um determinado tempo, criar uma ilusão de que ir à praia no meio da semana só é possível porque você sabe que ainda há tempo para fazer determinada tarefa e que a praia está contribuindo para a sua saúde, com sua qualidade de vida, mas, no final, o ato desesperado e intenso do procrastinador gera tanto estresse que não compensa o adiamento ou a total fuga. Mesmo quando ele não faz a ação, é comum ele torturar-se mentalmente, culpar-se pela enrolação. Tudo isso cria um desgaste físico e mental preocupante. Se fôssemos dar um título para todas essas observações, seria Como habitar uma cidade que não quer habitantes. Mas como assim? Não parece tão cabível esse título. Não, porque até o momento falávamos de ações ou ausência delas num plano razoavelmente individual. Você com você mesmo, mas e se lá no começo, quando eu perguntei o que você faria num dia livre, sem cobranças nem punições, houvesse, pelo contrário, consequências em cima das suas escolhas? Tá aí ser social. E a cidade? Bem, estou falando de um lugar anestesiado, onde surgem farmácias a cada esquina, que aguarda ansiosamente o adoecimento do procrastinador. Raul Seixas já dizia: bulinaram muito com o planeta, e o planeta como um cachorro eu vejo. Se ele já não aguenta mais as pulgas, se livra dela num saculejo. Que espécie de ambiente está a fim de abrigar e conviver com sujeitos que não se envolvem, que não pensam, que acham que água nasce na torneira, ou que o outro só existe se ele concordar comigo. Se não concorda, não faz parte do meu Twitter, da minha amplitude de discurso vazio. Estamos por aí cheios de grupos que querem resetar o mundo ou fugir dele. Mas que espécie de resistência, de diálogo, de crescimento é esse que não quer admitir que não sabemos tudo, que precisamos pesquisar mais, falar mais, aprofundar mais e que nada disso vai ser imediato? Só que tem que começar. O vício de um ciclo procrastinador gera uma sociedade doente que adia suas responsabilidades e vive no comodismo do amanhã ou no comodismo do outro que fará algo. Por que é tão difícil fazer escolhas? Por que estamos tão desanimados? Por que eu trago mais perguntas que respostas? Porque em todas as minhas falas eu tenho um vício de mas... Ora, isso faz parte do processo de consciência de algo. Algo existe, mas... De que modo? Para quem? Mas quem dialoga com quem? É de comer, mas é de passar? Sem começarmos a nos fazer perguntas, continuamos presos no engarrafamento, andando há tanto tempo só para a frente que já esquecemos para onde íamos, ou mesmo como fomos parar ali e se é necessário estarmos ali. É confortável seguir só em frente, até virou frase motivacional, mas é de se pensar, e pensem comigo, por favor, por que houve uma mudança radical na minha fala desde o planejamento à execução? Claro, antes é um dado que vocês não tinham, mas eu planejei falar sobre permacultura urbana, modelos de sustentabilidade, como nós temos ali aplicativos para mudar a rotina, cuidados mais harmônicos com a vida na cidade, por exemplo, aplicativos de reconhecimento de plantas, aplicativos que vão nos ensinar a plantar em pequenos espaços, pequenos apartamentos, ou a ideia de tempo escasso. Então, quando eu comecei a falar, a pensar essa fala, ela mudou totalmente, a coisa mudou. Será que não é porque nada disso faria diferença ou teria importância se eu não questionasse o porquê da nossa falta de empatia e nossa preguiça? Por que é tão difícil para mim parar e organizar uma fala curta, mas uma fala que exige de mim pensamento, questionamento e, mais importante, um posicionamento social que muitas vezes só fica no desejo? Porque também sou procrastinadora. Não basta dizer apenas faça.
para sairmos do lugar de origem, ou seja, do incômodo. Tem que se autoconhecer, é um processo longo de atenção dedicada a si para conseguir pensar na existência e permanência do outro na mesma cidade. Se eu não sei como eu me saboto, como eu estou me autodestruindo nesse processo de procrastinação, como eu vou compreender e ajudar uma sociedade que está doente comigo. Mas eu preciso ajudar essa sociedade? Não, claro que não. A água vai continuar chegando na sua casa. As galinhas vão continuar botando seus ovos na sua geladeira. Tudo vai continuar do mesmo jeitinho, porque tudo continua igual há séculos e séculos, não é mesmo? Nada mudou, nada muda. Ai, ai. E daí eu volto, só para fechar o raciocínio, ao Morozov, numa palestra no TED, em que ele fala sobre nossa expectativa utópica de uma sociedade cyberativista que colabora com a cyberdemocratização, mas que faz de tudo para ignorar a possibilidade e a realidade do cyberedonismo. Esse cyberedonismo, ele é uma dedicação a um prazer virtual como um bem supremo, né? Esse cyberedonismo, ele torna as pessoas passivas. Por mais que a utopia seja de que o cyberespaço ele seja veículo de mudanças, a realidade é que muitas pessoas vão preferir baixar pornografia do que ler um artigo científico. Ou ler um artigo científico sobre pornografia. Quer dizer, a gente vive nesse misto de informações entre a vontade e a preguiça, entre querer uma cidade que não seja espaço de gentrificação e a preguiça de compreender o próprio processo de gentrificação. Mas eu deixarei esse assunto para um outro momento, porque eu não quero finalizar essa conversa por aqui. A gente ainda tem muita coisa a conversar. Inicia-se um processo de expulsão da população local. Violando seus direitos humanos, diferentes estratégias são usadas, tanto pacíficas e institucionais, como brutas e ilegais. Portas se fecham, pessoas perdem suas moradas, empregos e fontes de renda, sem receber nenhuma alternativa satisfatória. Simultaneamente, construtoras começam o processo de derrubada dos prédios e construção de estabelecimentos de luxo, atraindo novos moradores ao antigo centro histórico. Agora de cara, corpo e alma nova, sendo uma vaga lembrança do que já foi. Este projeto, que promete trazer paz, conforto, progresso e prosperidade, acaba produzindo mais e mais conflitos, inclusive no próprio centro reformado. Então, gente, esse texto é muito bom para poder fazer a gente refletir sobre como e quando a gente foi parar numa bolha. Acho que é um pouco impossível você não estar dentro de uma bolha. A partir do momento que a gente usa rede social, que a gente tem um telefone e separa as nossas amizades, a gente meio que já está dentro de uma bolha. Mas, para pensar, a internet foi criada para compartilhar dados, arquivos, informações, conhecimento. E imagina que existem algumas redes sociais que utilizam um algoritmo seletivo para poder filtrar o conteúdo que a gente consome. Então, isso praticamente serve para exibir para a gente somente o tipo de conteúdo que a gente consumiria. E isso vale para postagem de pessoa que você interage mais, para opiniões que vão concordar com a sua, para vídeos com base nos vídeos que você já assistiu antes, para pesquisa de acordo com o seu contexto social, de acordo com onde você mora, para notícias que com certeza você leria mesmo se elas forem falsas. Mas aí vamos parar para pensar um pouquinho, tipo, como que é estar dentro de uma bolha? O que caracteriza estar dentro de uma bolha? Então, muitas dessas características é o que eu falei antes. Mas, sem a gente perceber, a gente acaba sempre consumindo o mesmo tipo de conteúdo, cercados por pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente
e que também acabam por consumir o mesmo tipo de conteúdo. Talvez também ter as mesmas opiniões, e se não iguais, muito próximas do que a gente pensa. Mas aí, para refletir. Como que a gente sai de uma bolha? A gente tem que viver outras coisas, né? Então, para pensar. O que eu faço? O que a gente pode fazer? Então, eu acho que não tem uma fórmula secreta e eu acho que, de certa forma, a gente vai sempre mudando e se moldando com o passar do tempo. Mas acho que o importante é que isso venha de você. Isso tem que partir de nós mesmos. E a gente precisa vivenciar novas experiências, novas opiniões. A gente pode começar não deletando aquela pessoa inconveniente no Facebook, que ela se torna inconveniente para você só porque ela não pensa igual a você. Sei lá, talvez a pessoa defenda porte de arma, ou ela é contra o aborto, mas por quê, né? Então, o que leva ela a pensar assim? Acho que vale sempre uma conversa, ouvir a opinião, uma discussão, tenha seus argumentos, ouça os argumentos das outras pessoas e leva isso como uma experiência para você. Isso vai ser importante. Agora, você ignorar a existência dessas pessoas, você querer essas pessoas longe de você, porque você não quer ouvir a opinião delas, isso sim é se tornar o ignorante. Então, a gente também pode passar a checar fontes de notícias que a gente lê, fontes de pesquisa, que às vezes sai aí e a gente vê só o título ou lê o texto e não sabe de onde veio. A gente tem que saber se quem escreveu aquilo sabe do que está falando, né? Consumir notícias falsas e, pior, divulgá-las é coisa séria. Já teve gente que morreu por causa disso. Então, imagina você ou sua família contribuindo indiretamente para a contaminação de uma doença somente pelo fato da sua mãe ter recebido uma mensagem de alguém aleatório no WhatsApp falando que a campanha de vacinação era uma conspiração ou que isso faria mal para quem tomasse a vacina. Acho que tem que partir da gente o filtro desse tipo de conteúdo. Se a gente está consumindo a verdade, se a gente está consumindo só o que a gente quer. Então, para vocês terem algum conteúdo, alguma outra coisa para poder consumir falando sobre isso, eu recomendo a vocês o Mamilos Podcast, episódio 139, que fala justamente sobre fake news e contam alguns casos sobre notícias falsas e sobre como isso está relacionado com o conteúdo que a gente consome. Então, vou deixar o link na descrição para que vocês possam ouvir quando puderem. É porque isso é verdade. Tem É mentira. Eu trouxe aqui. É mentira. Vários É recortes. mentira. Da Veja. Mentira. Da Folha de São É Paulo. mentira da do Veja. JB, Mentira do seu do jornal. Globo, do É Estadão. mentira. Tudo mentira. Todos eles. Mentira de vocês. Se remetem É à mentira. mesma questão. O Mentira senhor de vocês. enriqueceu e não Vocês explica. são os mentirosos. Todo mundo é mentiroso. Você é um mentiroso Você é também. mentiroso. O senhor Mentiroso. também é. O senhor também é Mentiroso. Quem mente é o senhor. Mentiroso, Quem caluniador. tá habituado a- Caluniador e mentiroso. O senhor é que tá Caluniador habituado- e mentiroso. Quem? Caluniador e mentiroso. habituado a mentir. Mentiroso e O caluniador. senhor não explica. Mentiroso. Por que o senhor não explica? Caluniador, mentiroso. Mentiroso. Sua fantástica. Caluniador e mentiroso. Mentiroso e caluniador.
vivemos em tempos sombrios. E cada dia parece ficar mais difícil habitar as redes sociais. É fake news e discurso de ódio para todos os lados. Às vezes dá vontade de largar a internet para nunca mais ver esse tipo de coisa. Mas calma, nem tudo está perdido. Pelo menos não ainda. Nesse momento eu vou falar um pouquinho sobre 2 fenômenos que de uns anos para cá se tornaram mais presentes no dia a dia das redes sociais, que são os bots e as fake news. Provavelmente você já sabe o que são, mas eu vou falar um pouquinho sobre, trazer algumas notícias e formas de lidar com esses fenômenos. Então, primeiro, o que são os bots? No artigo Como Identificar os Diferentes Tipos de Fakes e Robôs que Atuam nas Redes, que foi publicado no final de 2017 pela BBC, uma pesquisadora de Harvard, a Yasodhara Cordova, disse que um robô ou bot nada mais é que uma metáfora para um algoritmo que está te ajudando, fazendo um trabalho para você. Ou seja, robôs estão por todas as partes, espalhados nas redes sociais, o que não significa necessariamente que estejam fazendo coisas ruins. Os mais comuns são aqueles que automatizam o compartilhamento de notícias de veículos de imprensa e os que ajudam consumidores em atendimentos virtuais, entre outros, né? Isso que diz a matéria. Então, os bots eles não são necessariamente ruins, eles foram criados para facilitar a nossa vida. Mas então, o que acontece nas redes sociais, né? Os bots eles vão procurar por palavras-chave em posts e vão responder a elas. Quando você tuita alguma coisa falando sobre, sei lá, o Lula, o bot vai identificar todo mundo que tá tweetando sobre Lula, e aí ele vai dar uma resposta, é sempre uma resposta automática, e vai colocar lá um Bolsonaro 2018, alguma coisa do tipo. Então, por isso que quando você tá na internet, você tá vendo alguns posts e lendo comentários, e você se depara com alguma coisa, com algum comentário que muitas vezes não tem nada a ver com o que estava sendo dito, né? Tá fora daquela discussão, é uma coisa meio solta. E às vezes é uma coisa, algum comentário de ódio mesmo, e algo muito agressivo. Então você dá uma olhada no perfil dessa pessoa e vê se ela tem mais retweets do que tweets de fato, né? Ela só retweeta e só responde aos tweets das outras pessoas. Não tem, de fato, um tweet dela que mostre alguma coisa do que ela tem a dizer, ou enfim. Quando você se depara com esse tipo de perfil, provavelmente você está vendo ali um bot, não é uma pessoa de verdade. E o que você deve fazer quando você vê isso é denunciar e bloquear essa conta, porque os bots, como eu disse, eles vão procurar por palavras-chave e vão responder a elas. Então, quanto maior o poder de alcance, mais eles vão conseguir passar adiante esse discurso e aumentando, assim, o número de compartilhamentos que eles têm e a forma como as redes sociais funcionam hoje, né? Quanto mais compartilhamentos, né? Quanto mais retweets, mais aquilo vai aparecer para as pessoas. Então você aumenta o poder de alcance desses bots, desses discursos, ao permitir que eles vejam o que você está falando e que eles discutam com você, enfim, isso faz com que eles consigam ter chegar a mais pessoas na internet. Então, você precisa denunciar e bloquear esses perfis justamente para poder, aos poucos, eles vão sendo deletados e vão conseguindo atingir cada vez menos pessoas. Os perfis, como eu disse, os perfis falsos, eles em si não são necessariamente um problema. Eles são permitidos desde que fique claro que se trata de um perfil falso. Caso contrário, caso o perfil tenha sido criado com a intenção de enganar e se passar por uma pessoa real, aí sim se torna um crime e existem algumas implicações legais. Então, os bots eles podem se encaixar em crime de falsa identidade, e a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa.
Os perfis falsos que usam imagens de pessoas reais, eles cometem um ato de uso não autorizado da imagem. E a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. O perfil fake também pode ser enquadrado num crime de falsidade ideológica. E aí a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E caso seja provado que houve alguma espécie de ganho com esses perfis, então pode ser enquadrado no crime de estelionato. E a pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. E na matéria disse que o TSE, também, o Tribunal Superior Eleitoral, também estava se preparando para divulgar umas novas regras de comportamento online para partidos e candidatos. Então, isso é algo que tem realmente preocupado todo mundo. E, além dos bots, como se já não fosse o suficiente, existem também os ciborgues. Os ciborgues, eles são uma espécie de evolução dos bots, que é uma mistura entre pessoas reais e máquinas. Como eu disse, os bots, eles vão atuar em cima de algoritmos. Os ciborgues, eles vão mesclar um pouco disso com pessoas reais. Então, esses são mais difíceis de serem rastreados por terem um comportamento similar ao dos humanos. A parte desses perfis já vinha sendo pesquisado pelo Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura, o LABIC, da Universidade Federal do Espírito Santo, que é coordenado pelo professor Fábio Malini. E ele disse que os ciborgues ou personas geram cortinas de fumaça, orientando discussões para determinados temas, atacando adversários políticos e criando rumores com o clima de já ganhou ou já perdeu, afirma ele, e exploram o chamado comportamento de manada. Esses perfis, esses ciborgues, eles são perfis que são controlados por pessoas. Eles vão controlar, é uma pessoa controlando cerca de 10, 20 perfis, e esses perfis vão estar sempre relacionados a algum candidato X, vão estar sempre procurando promover alguma ideia de algum político e, enfim, vão atuar de modo que esse discurso sobre X ou sobre Y, que isso tome um certo volume nas redes. E, como eu disse, isso faz com que aumente o poder de alcance, acabe chegando a mais pessoas. E para identificar os perfis supostamente falsos, você tem que levar em consideração elementos como o uso de fotos comprovadamente falsas, modificadas ou roubadas, a publicação de mensagens a partir da mesma ferramenta externa às redes sociais, o padrão de mensagens que simulam rotina com repetição de palavras, a participação ativa nas redes durante debates e tuitaços, atividades apenas durante o horário útil do dia, as recorrentes mensagens de apoio ou de agressão a candidatos específicos e, por fim, vários casos de datas coincidentes de criação, ativação e desativação dos perfis. Então, os ciborgues são aqueles perfis com vocabulário raso, com horários de publicação bem definidos, porque como se tratam de pessoas controlando, essas pessoas elas são contratadas para controlar esses perfis, então elas vão atuar dentro desse horário de trabalho. Então, dificilmente você vai ver uma publicação dessas de madrugada, por exemplo. Geralmente naquele horário útil do dia. Eles normalmente têm poucos seguidores, eles possuem algumas frases que mostram um pouco da rotina, mas entre essas frases que tentam simular uma rotina, existe uma enxurrada de tweets de apoio ao candidato X. E tudo isso sem ter muita personalidade de fato, sabe? São aqueles comentários de acordei de manhã, fui pra academia. Aí algum tempo depois, nossa, que dia corrido. Mas são uns comentários meio rasos, assim. Por isso, ao se deparar com alguns comentários das redes, comentários que são claramente Ctrl-C, Ctrl-V, não perca seu tempo tentando discutir ou argumentar. Apenas denuncie e, se possível, peça para outras pessoas denunciarem também, porque os ciborgues ou bots ajudam a disseminar mentiras e levam desinformação às pessoas. Então, como o André falou, o Mamilos Podcast gravou um ótimo episódio sobre o que são fake news e seus malefícios. Para uma informação mais detalhada, sugiro fortemente que você ouça. Aqui eu vou dar apenas uma passada rápida no assunto.
E só lembrando que todas essas notícias citadas aqui, tanto sobre os bots, tanto quanto as que eu vou citar agora sobre as fake news, elas estarão linkadas no post para quem quiser saber mais sobre o assunto. Então, fake news. Você provavelmente já sabe do que se trata. Fake news é a notícia falsa, o boato. Mas diferente de uma fofoca comum, as fake news elas são notícias falsas criadas com motivos políticos ou financeiros. Depois do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, choveram notícias falsas com o intuito de manchar a imagem da vereadora e desmerecer a sua luta política. Logo, essas notícias foram desmentidas e criaram um estado de alerta em relação à influência das notícias falsas nas próximas eleições. Tanto que no dia 27 de março, o BBC publicou um artigo Como o combate à mentira sobre Marielle superou o racha ideológico e pode antecipar a guerra eleitoral nas redes. Marco Rudiger, diretor de um grupo da FGV, que analisa redes sociais, disse na entrevista que se alguém ainda tinha dúvidas de que as redes sociais vão ser um território de disputa fortíssima de narrativas durante as eleições, o caso dos boatos sobre Marielle mostrou que elas serão, sim, um tremendo campo de batalha. Enquanto circulavam os boatos sobre Marielle, o Conselho Nacional de Justiça publicou no Facebook algumas dicas de como identificar notícias falsas. No dia 28 de março, o site especializado em checagem de fatos, o Aos Fatos, publicou um quadrinho com o intuito de ajudar as pessoas a identificarem se uma informação é verdadeira ou falsa. Coisas como verificar a fonte, ver se foi publicada em mais de um veículo, textos com muitos adjetivos e conotações pejorativas são alguns indícios de que se trata de uma notícia falsa. O quadrinho feito pelo Aos Fatos, eu sugiro que você baixe no seu celular e publique nas suas redes, compartilhe nos grupos de família mesmo. É muito importante também que você não compartilhe fake news, mesmo que para informar que são fake news, pois assim você ajuda a disseminar esse tipo de notícia, ainda que não intencionalmente. E foi aquilo que eu falei também sobre os bots, os perfis falsos, né? Quando você compartilha essas notícias, esses comentários, esses perfis, você está ajudando a disseminar esse discurso. Mesmo quando você está compartilhando uma matéria que diz que tal notícia é uma notícia falsa, se isso não está tão claro no título da matéria, as pessoas não vão entender que aquilo é uma notícia falsa. Como no caso dos posts do deputado federal Alberto Fraga e da desembargadora Marília Castro Neves, que reproduziram notícias falsas sobre Marielle. O pesquisador do Monitor do Debate Político no Meio Digital, Pablo Hortelado, disse que alguns veículos da imprensa publicaram reportagens com títulos que relatavam as publicações do deputado e da desembargadora, deixando claro apenas no texto que as autoridades estavam replicando, na realidade, uma notícia falsa. Assim, mesmo quando eram compartilhadas com a intenção de mostrar que as alegações eram absurdas, elas terminavam ajudando a difundir o boato, agora validado por uma autoridade do judiciário. Para ele, como uma parcela expressiva dos usuários se informa somente pelos títulos de reportagens, eles precisam ser informativos e completos. Ou seja, não devemos supor que os leitores lerão a matéria completa, que na maioria das vezes eles não vão mesmo. O Fábio Malini, como eu já o citei aqui, o coordenador do LABIC, disse que tanto a acusação preliminar de quem havia matado Marielle e Anderson eram milicianos, quanto as trágicas notícias falsas caça-clique relacionando a vereadora bandidos, são produtos da mesma dinâmica, a alta carga viral emocional que recebemos com tantos vídeos, fotos, gifs, textos e lives sobre o caso. Nosso maior dos aprendizados é tentar reduzir a ansiedade e manter equilíbrio emocional, mesmo que existam fluxos de raiva, indignação e medo. Assim, né, nas redes sociais a gente é o tempo todo bombardeado de notícias e a gente quer ver tudo, a gente quer saber de tudo, quer compartilhar tudo, mas não dá, assim, a gente tem que ter um pouco de calma, a gente tem que procurar ler as matérias, pesquisar as fontes e se informar bem sobre aquilo antes de compartilhar com outras pessoas. E quando você se depara com uma notícia falsa, como eu já disse, não compartilhá-la.
porque você só vai estar aumentando o poder de alcance dessas notícias. E também uma outra discussão que surgiu após a execução de Marielle é sobre o fato de muitas pessoas não conhecerem o trabalho de Marielle antes de sua morte. Porque a gente é o tempo todo bombardeado com notícias sobre Bolsonaro que não tem espaço para uma Marielle aparecer. Então a gente tem que também parar um pouco, sabe? Como dizem, não dê palanque para maluco e não alimente os trolls. Então é muito isso, assim, não compartilhar e não dar mais tanta atenção a esses Bolsonaros da vida, assim, porque a gente acaba aumentando o poder de alcance dessas pessoas e impedindo que mais Marielles cheguem até a gente. Então, eu também deixei linkado no post um link do BuzzFeed com 8 mulheres da política que ainda estão vivas e que também têm trabalhos maravilhosos e que a gente devia conhecer. A minha dica quer ajudar a combater as fake news, os bots e ciborgues? Sempre leia a matéria completa, cheque suas fontes antes de compartilhar, denuncie perfis suspeitos e jamais, mas jamais mesmo, compartilhe fake news. Antigamente, quem tinha uma ideia extrema, na maioria das vezes, só encontrava ideias contrárias. Hoje é muito mais fácil fazer parte de um grupo com as mesmas ideias ou piores, com a noção de que o Holocausto não aconteceu ou de que o nazismo foi positivo. O problema é que negacionismo e fake news podem ter consequências bem sérias, além de dar margem para o passado se repetir. Então, galera, eu quero mesmo que essa conversa continue, tanto aqui no Não Pode Tocar, quanto noutros canais, com outras vozes e outros enfoques. Este definitivamente não foi um episódio fácil de gravar. Já faz algum tempo que comentamos entre nós sobre qual atitude nós iríamos tomar na medida em que esse processo de perda de direitos se intensificasse. A cada dia e a cada direito perdido, a necessidade de decidir sobre essa atitude cresce. O Estado Democrático de Direito talvez nunca tenha existido em algumas comunidades, favelas e em grandes áreas do interior do país. Agora, esse Estado democrático, já tão fragilizado e existente apenas nos centros de interesse econômico, com o qual minha geração e outras mais novas se acostumaram, está mais do que ameaçado, está sob ataque. Isso é difícil de aceitar, eu sei. Eu também não imaginei que viveria numa época como essa. Eu também não imaginei que me veria nesse lugar da história que para mim só existia nos livros, nas obras de artistas de décadas atrás. Hoje todos nós nos encontramos nesse lugar, com a obrigação de decidir entre apoiar o terrorismo de Estado, o fim da democracia, o autoritarismo e a crueldade, se acomodar e se abster, que é apoiar pelo silêncio, ou resistir e evitar que seja ainda pior. Essa não é a melhor maneira de terminar esse programa, até porque eu acredito que uma grande maioria da nossa população já aprendeu com as porradas constantes ou esporádicas. Então, se você não é apenas mais um perfil falso na internet, aproveita que tem muita gente na podosfera a fim de falar sobre todo e qualquer aspecto da realidade, pega uns links de outros programas aí na descrição, dá play e faz contato com a gente, com toda essa galera. Se quiser mandar uma mensagem de áudio, educado ou não, fazer sugestões e comentários, só enviar para nãopodetocar@gmail.com.
Se preferir os latidos e os lambejos do tio, segue o @não pode tocar lá no Twitter, assim como nossos perfis pessoais que também estão na descrição desse episódio. Quer ler as crônicas que a gente discute aqui com mais atenção ou outros textos, artigos e trabalhos de arte nos quais a gente se envolve? Visite o notamanuscrita.com e perca-se um pouco mais. De resto, é a mesma ladainha de sempre. Assine o nosso feed, avalie a gente no iTunes, manda o Não Pode Tocar em todos os grupos de WhatsApp e Telegram que talvez alguém clique e leve a sério o que a gente fala. Se nada der muito errado, semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Não Pode Chorar. As rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita, presidente da Comissão. Até porque sabemos que, infelizmente, esses casos não serão a última nem a primeira vez. Mas o embate, para quem vem da favela, e minha fala está falando da violência contra as mulheres nesses 20 minutos, nós somos violadas e violentadas há muito tempo, em muitos momentos. Nesse período, por exemplo, onde a intervenção federal se concretiza na intervenção militar, eu quero saber como ficam as mães e familiares das crianças revistadas, como que ficam as médicas que não podem trabalhar nos postos de saúde, como que ficam as mulheres que não têm acesso à cidade. Essas mulheres são muitas, são mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres camponesas, mulheres que constroem essa cidade, onde diversos relatórios, queiram os senhores ou não, apresentam a centralidade e a força dessas mulheres. Nós estamos no processo democrático. Vai ter que aturar a mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços. E para encerrar, eu gostaria de reforçar e dizer das mulheres negras que são nossas referências, de citar a Audre Lorde, que era uma mulher negra, lésbica, escritora caribenha, com origem caribenha, mas dos Estados Unidos, feminista e ativista pelos direitos civis. Eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Por isso, nós vamos juntas lutando contra toda forma de opressão. Tem uma diversidade de luta na pauta pela vida das mulheres, na pauta pela legalização do aborto, na pauta pela luta das maternidades, da cultura, do empreendedorismo, das mulheres da Zona Oeste. E acho que é fundamental agradecer nesse final, nominalmente, a Elaine, a Júlia, a Vitória, a Mônica, a Fernanda, a Fabiola, a Mariana, a Lana, a Luciana, a Priscila, Renata, Yara, a Bruna, a Rogéria, a Natália e Luna. As mulheres que constroem essa história que estão junto comigo. Vamos ver.